Imagine uma cidade onde meninos, desde muito cedo, eram preparados para a guerra. Um lugar onde a disciplina e a obediência valiam mais do que a liberdade individual. Um pequeno exército, mas tão eficiente que fez tremer o maior império da antiguidade. Essa era Esparta, a cidade dos guerreiros. Mas afinal, quem realmente eram os espartanos? Heróis lendários ou prisioneiros de um sistema implacável? Hoje vamos conhecer a cidade que se tornou símbolo de coragem, resistência e estratégia militar. Enquanto Atenas florescia com filósofos, teatros e comércio, Esparta seguia por um caminho completamente diferente. Localizada na região da Lacônia, no Peloponeso, Esparta era uma cidade fechada e voltada para a guerra. Ali não havia luxo, não havia arte refinada, não havia debate sobre democracia. O maior orgulho espartano era forjar soldados capazes de defender a polis a qualquer custo. A sociedade de Esparta era dividida em 3 classes bem definidas. No topo estavam os esparciatas, cidadãos plenos, descendentes dos fundadores da cidade. Eram eles que detinham o poder político e o direito de lutar como hoplitas. Abaixo vinham os periecos, homens livres que viviam nas redondezas. Não eram guerreiros, mas eram fundamentais para a economia. Trabalhavam no comércio, na pesca e na produção de armas. E na base da pirâmide estavam os ilotas, servos do Estado. Eles cultivavam a terra e sustentavam toda a estrutura militar espartana. Eram tão numerosos que Esparta vivia constantemente com medo de uma revolta. Por isso, os esparciatas mantinham sempre o exército pronto, não apenas para enfrentar inimigos externos, mas também para controlar seus próprios servos. A vida em Esparta era militarizada desde o nascimento. Cada criança era inspecionada. Se fosse considerada fraca, podia ser abandonada. Aos 7 anos, os meninos eram entregues ao agogê, o rigoroso sistema de educação espartano. Ali, aprendiam a lutar, suportar a dor, sobreviver com pouco e obedecer sem questionar. Passavam fome de propósito, para aprender a roubar, mas, se fossem pegos, eram severamente punidos. Aos 20 anos, já estavam prontos para se juntar ao exército, onde permaneceriam em treinamento e combate até os 60. Em Esparta, até as mulheres tinham um papel especial. Enquanto em Atenas elas eram restritas ao lar, em Esparta recebiam educação física e treinamento. Elas também administravam as casas, já que os homens passavam a maior parte do tempo em treinamento ou em guerra. Correr, lutar e ser forte era essencial, pois acreditava-se que apenas mulheres fortes poderiam gerar filhos fortes. E não raro, eram conhecidas por frases afiadas, como quando entregavam o escudo ao filho antes da batalha, dizendo: "Volte com ele", ou "sobre ele". Esparta não tinha apenas um rei, mas 2. Um liderava em tempos de guerra, o outro cuidava da cidade em tempos de paz. Além deles, havia a Gerúsia, um conselho de anciãos, e os Éforos, 5 magistrados com enorme poder sobre a vida dos cidadãos. Era um governo rígido, pensado para manter a ordem e garantir que Esparta nunca perdesse sua essência militar. Esparta ganhou fama em algumas das maiores batalhas da antiguidade. A mais lendária foi sem dúvida a das Termópilas, em 480 a.C. Ali, o rei Leônidas e 300 guerreiros espartanos resistiram contra um exército persa de dezenas de milhares de soldados. Embora derrotados, seu sacrifício deu tempo para que as outras cidades gregas se organizassem, e no fim, a Grécia conseguiu repelir os persas. Apesar de toda a sua glória, Esparta não era invencível. Com o tempo, sua população de cidadãos plenos diminuiu drasticamente. No século IV a.C., Esparta foi derrotada por Tebas, na Batalha de Leuctra, e nunca mais recuperou sua antiga supremacia. Esparta foi mais do que uma cidade. Foi uma máquina de guerra, um lugar onde a vida individual
pouco importava diante da sobrevivência da polis. Sua disciplina e coragem atravessaram os séculos, inspirando histórias, filmes e até ideais de honra e sacrifício. Mas Esparta também nos lembra do preço da rigidez extrema. Um povo pode ser forte, mas sem equilíbrio, até os mais poderosos caem. Esparta, a cidade que viveu para a guerra e que, de certa forma, nunca deixou de lutar em nossa memória.